Mais de 32 milhões são autônomos informais ou trabalham sem carteira. Número representa 31,7% dos trabalhadores brasileiros. Cerca de 32,5 milhões de trabalhadores brasileiros atuam como autônomos de modo informal, ou seja, sem CNPJ, ou são empregados sem carteira assinada no setor privado, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso representa 31,7% dos 102,5 milhões de empregados no país. Esses números, referentes ao primeiro trimestre deste ano, não consideram os 4,3 milhões de trabalhadores domésticos sem carteira assinada, os 2,8 milhões de trabalhadores do setor público sem carteira nem os 816 mil empregadores sem CNPJ. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, observam-se aumentos tanto no número absoluto de autônomos informais e trabalhadores de setor privado sem carteira, 32,3 milhões, quanto na sua proporção em relação ao total da população ocupada, 31,5%. Em 5 anos, o contingente de trabalhadores nessas situações cresceu quase 10%, já que, no primeiro trimestre de 2020, eles somavam 29,7 milhões. Os dados mostram a dimensão da precarização das relações de trabalho no país. O enfrentamento ao subemprego, à informalidade, à terceirização e ao trabalho intermitente é uma das reivindicações da pauta da classe trabalhadora, um documento assinado conjuntamente por 8 centrais sindicais e entregue na última terça-feira, 29, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das faces da precarização das relações entre empresas e o trabalhador é a chamada plataformização do trabalho, ou seja, o uso de mão de obra por empresas de internet, sem que haja qualquer vínculo trabalhista entre eles. Dirigentes das centrais sindicais entregam ao presidente Lula a pauta da classe trabalhadora 2025 foto. Walter Campanato, Agência Brasil Aplicativos, é o caso das plataformas de entrega e de transporte por aplicativo, que usam trabalhadores autônomos para executar o serviço contratado por um cliente. A aprovação de um projeto de lei complementar que regulamente os direitos trabalhistas, previdenciários e sindicais dos trabalhadores mediados por plataformas no transporte de pessoas é outra reivindicação da pauta entregue ao presidente Lula na terça-feira. Nesta quinta-feira, 1º, Dia do Trabalhador, manifestantes fazem um ato em São Paulo contra a precarização das relações de trabalho e o que eles chamam de exploração das empresas de aplicativo. Os trabalhadores por conta própria sem CNPJ somam 19,1 milhões, segundo o IBGE, quase 1 em cada 5 pessoas ocupadas no país. O rendimento médio mensal de um empregado com carteira assinada, R$ 3.145, é, segundo o IBGE, 51% maior do que aquele do trabalhador por conta própria sem CNPJ, R$ 2.084. A plataformização do trabalho representou claramente uma precarização do trabalho. Comparando a ocupação de motoristas e entregadores antes e depois da introdução das plataformas, você percebe justamente uma menor renda, mais horas trabalhadas e menor contribuição previdenciária, ou seja, essas ocupações eram menos precárias antes da introdução dessas plataformas de aplicativos, destaca o técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Sandro Sachi de Carvalho. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobtec, que representa empresas do setor, considera que o trabalho intermediado por plataformas de mobilidade e entregas é uma realidade nova proporcionada pela tecnologia. Embora tenha características diferentes das relações trabalhistas tradicionais regidas pela CLT, não se configura como uma atividade profissional menos digna do que qualquer outra, destaca a nota divulgada pela entidade. A associação destaca que há 2,2 milhões de pessoas trabalhando sob essa modalidade de emprego em todo o Brasil e que, segundo uma pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, a maioria delas aponta a flexibilidade de horários como o principal atrativo da atividade em apps, seguida dos ganhos obtidos. A Mobtec ressalta que, nesse modelo de relação de trabalho, os profissionais parceiros prestam serviço em condição similar ao de autônomos e defende a regulamentação dessas novas formas de trabalho. Há urgência em se avançar em uma regulamentação do trabalho por aplicativos para que, respeitando-se as características de autonomia e flexibilidade do modelo de negócio, os trabalhadores tenham acesso a benefícios previdenciários básicos, como auxílio-doença e aposentadoria. Cada vez mais um número maior de trabalhadores recorre às plataformas para obter renda, diz o diretor executivo da Mobtec, André Porto. A iFood, uma das empresas que usam a mão de obra de trabalhadores autônomos intermediada por plataforma de tecnologia, afirma que o trabalho baseado em aplicativos é uma fonte complementar de renda para grande parte dos entregadores. Segundo pesquisa a SEBRAP, a Mobtec,
Com dados de 2022, quase a metade dos entregadores afirmou estar exercendo outra ocupação, 48%, sendo 50% destes com carteira assinada, ou seja, já tem contrato de trabalho no modelo CLT, informa a empresa por meio de nota. Plataformas de entrega e de transporte por aplicativo usam trabalhadores autônomos para executar o serviço contratado pelos clientes. Foto, Rovena Rosa, Agência Brasil. Ainda de acordo com a empresa, os entregadores cadastrados no iFood são trabalhadores independentes que podem usar o aplicativo para gerar renda com autonomia e flexibilidade. Eles podem ligar e desligar o aplicativo a seu critério, a qualquer momento, decidir o local onde oferecerão seus serviços, rejeitar entregas que não considerem favoráveis, sem penalidade, e escolher a rota de entrega mais adequada. Os entregadores podem trabalhar para aplicativos concorrentes sem qualquer exclusividade e, como trabalhadores autônomos, devem arcar com os custos da atividade. O pesquisador do IPEA Sandro Carvalho explica que já havia uma tendência de aumento da precarização das relações de trabalho mesmo antes do surgimento dos aplicativos de celular. Há muitos empregados informais, por exemplo, em segmentos não relacionados a plataformas tecnológicas, como os setores da construção e de alojamento e alimentação. Pejotização. Nem todos os trabalhadores autônomos são informais. Muitos possuem CNPJ, apesar de representarem uma parcela bem menor dentro do universo daqueles que trabalham por conta própria. De acordo com o IBGE, 6,8 milhões trabalham no país como pessoa jurídica, PJ. É o caso de muitos profissionais liberais que têm seus próprios escritórios ou consultórios, por exemplo. Trabalhadores altamente qualificados como médicos, advogados e até alguns jornalistas podem até preferir ser PJ, porque assim vão pagar menos imposto e eles podem obter, de forma privada, os benefícios associados a uma carteira de trabalho. Eles podem pagar uma previdência privada, pagar um seguro de saúde privado, etc., afirma Carvalho. O problema, segundo o pesquisador, é quando a pejotização, ou seja, a contratação de um empregado como PJ em vez de assinar sua carteira de trabalho, é usada pela empresa para cortar custos trabalhistas. Isso, em geral, ocorre com trabalhadores não tão qualificados, afirma Carvalho. Ele destaca que a reforma trabalhista, de 2017, facilitou a pejotização, ao permitir que trabalhadores autônomos tenham apenas um demandante, no caso o seu empregador. Fica difícil separar ou tentar determinar exatamente que um trabalhador autônomo na verdade tem um vínculo empregatício com determinada empresa, se você permitir, por exemplo, que trabalhadores autônomos tenham só uma pessoa que contrata o seu serviço. Entrevistada pela Agência Brasil em abril deste ano, a vice-coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do Ministério Público do Trabalho, MPT, Priscila Dib Chivarques, afirmou que a pejotização é uma fraude em relação ao emprego. A pejotização consiste em contratação de trabalhador subordinado por meio de pessoa jurídica, com o intuito de ocultar o vínculo empregatício por meio da formalização contratual autônoma. Trata-se, portanto, de um mecanismo voltado a mascarar vínculo empregatício por meio da formalização contratual autônoma, afirma a procuradora. A questão da pejotização está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em abril, o ministro do STF Gilmar Mendes decidiu suspender todos os processos relacionados a essa questão que estejam tramitando na Justiça, até que a Suprema Corte decida sobre o assunto. Reivindicações à pauta da classe trabalhadora 2025, entregue nesta semana ao presidente Lula, traz outras 24 reivindicações, além das já citadas regulamentação dos trabalhos mediados por aplicativos e o enfrentamento à informalidade. Entre elas estão a recuperação do poder de compras de aposentados e pensionistas, valorização do salário mínimo, fortalecimento do FET e do FGTS. Redução da jornada de trabalho sem diminuição do salário e fim da escala 6x1. Em seu perfil na rede social Instagram, o presidente Lula registrou o recebimento da pauta. Nosso governo tem raízes nessa luta e estará sempre com as portas abertas para o diálogo com aqueles que fazem a roda da economia girar, afirmou o presidente. Apesar de o número de trabalhadores autônomos informais e daqueles sem carteira assinada no setor privado representar quase 1/3 da população ocupada no país, o IBGE vem registrando aumentos no total de empregos com carteira assinada no setor privado. Dados divulgados nesta semana mostram que o total de trabalhadores com carteira assinada está em um patamar recorde. No primeiro trimestre deste ano, havia 39,4 milhões de empregados nessa situação, o maior volume para um trimestre desde 2012, quando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, começou a ser realizada pelo IBGE.